Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Que bom estarmos aqui. É bom estar aqui? Lembrar do Senhor, de tudo que Ele fez por nós. Foi muito tocado pelo que o irmão Amauri falou agora. Essa mesa é de grande valor para nós. Por isso nós estamos aqui. Graças ao Senhor. Vamos orar um pouquinho? Senhor Jesus, que graça, Senhor, te damos. Que privilégio estarmos aqui para adorar a Ti. Oh, Senhor, não temos palavra para agradecer Sua bondade, Sua misericórdia. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Continua se revelando para nós. Fala conosco, Senhor. Revela a Tua vontade, aquilo que está no Teu coração. Dispensa-se a nossa como vida, Senhor. Senhor, como sempre nós temos orado, que nós possamos diminuir, Senhor, e o Senhor possa crescer. Seja, Senhor, o centro da nossa reunião. Tira toda a soberba, todo orgulho. Nós não sabemos nada, Senhor. Estamos aqui porque dependemos do Senhor. Somos apenas um canal, Senhor, para falar aquilo que está no teu coração. Por isso, Senhor, limpa, Senhor. Limpa-nos por dentro. Ó, Senhor, te adoramos, Senhor. Te bendizemos, Senhor. Senhor Jesus, abençoa a tua igreja. Abençoa-nos essa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, graças ao Senhor. Hoje, a pedido de muitos irmãos também na comunhão, nós vamos voltar a falar sobre os fundamentos da fé. Há uma necessidade muito grande de nós, eu gostei muito dessa frase do irmão Roderick, revisitar os fundamentos. Né? Por quê? Porque nós não sabemos nada. Nós somos criança, né? Estamos sempre aprendendo. Então nós precisamos voltar a estudar alguns fundamentos. Então o sentimento é nós estarmos aqui a cada 15 dias. Se o Senhor assim abençoar, né? Nós vamos estar aqui um domingo sim, um domingo não, falando sobre os fundamentos da fé. E hoje, irmãos, nós vamos falar sobre qual o papel da oração na vida do cristão. Nada melhor do que nós começarmos sobre oração, né? Tudo começa com oração. E oração, ela é um fundamento da nossa fé. Nós vamos entender qual o papel da oração na nossa vida. Qual a importância que a oração tem na nossa vida. Sabemos orar? Não é? Tem uma frase que eu gosto muito, é do Spurgeon, um homem que foi muito usado no século XIX. Eu vou ler para os irmãos, ele fala assim, disse que sobre a imensa riqueza que se perde quando negligenciamos a oração. Presta atenção. A imensa riqueza que se perde quando negligenciamos a oração. Olha só a frase. Nenhum de nós, Sérgio, pode saber como somos pobres, em comparação com o que poderíamos ser se vivêssemos habitualmente mais perto de Deus em oração. Nós somos pobres, irmãos. Se nós tivéssemos o hábito de estarmos mais perto de Deus em oração, talvez nós seríamos mais ricos, mais felizes, mais alegres, porque a oração é tudo para nós. E quando eu quero fazer uma reflexão junto com os irmãos. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, é o nosso modelo, é o nosso exemplo. Jesus, irmã Neuza, tinha uma vida de oração. Ele tinha um viver de oração. Em tudo que ele fazia, ele orava ao Pai, dando graças ao Pai. A gente vê isso em vários exemplos das Escrituras.
Eu posso citar aqui centenas. Mas, por exemplo, quando ele orou para ressuscitar Lázaro, irmãos, lembra desse versículo interessante? João 11:41 fala: tiraram então a pedra, Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Percebe, irmão? Graças te dou, porque me ouviste. E você vai discorrer isso, a vida de Jesus, você vai ver Jesus fazendo isso várias vezes. Quando ele estava no Getsemane, ele se recolheu, andou alguns metros onde estavam os discípulos, e ele falou: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Percebe, irmãos? Sempre a oração do Senhor Jesus é dando graças ao Pai. E em um desses momentos de oração do Senhor Jesus, preste bastante atenção nisso. Seus discípulos estavam observando ele orar. Os irmãos podem ver isso em Lucas 11, capítulo 1. Depois que ele terminou de orar, um dos discípulos disse para ele o seguinte: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João Batista fazia com seus discípulos. O que isso significa para nós? Que eu não sei orar. Os irmãos percebem? Eu não sei orar. É isso, Glória, que está escrito aqui. Jesus, os discípulos, esse discípulo que estava no meio deles, Senhor, nos ensina a orar, assim como João Batista fazia com os seus discípulos. Isso significa que nós não sabemos orar, irmãos. E a gente recorda, eu me lembro, estou fazendo uma reflexão aqui com os irmãos. Eu me lembro que Paulo falou isso em Romanos 8:26. O Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas. Aqui no original você pode traduzir isso como enfermidade. O Espírito está assistindo você nas suas doenças, nas suas fraquezas. Por quê? Porque não sabemos orar como convém. Olha isso, Thomas, interessante. Paulo falando. Mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Irmãos, o que isso significa? Quem ora é você ou é o Espírito Santo? É o Espírito que ora, Maurício. Nós precisamos perceber isso, irmãos. Dentro de nós tem uma bomba atômica. O Espírito Santo está aí dentro, gemendo com gemidos inexprimíveis. E diante dessa situação, dessa manifestação dos discípulos em que ele aprendeu a orar, é aí que o Senhor então ensina para eles, lá no Sermão do Monte. Você vai ver isso em Lucas, está com menos detalhes, mas quando você vai lá para Mateus 6, você vai perceber ali que a oração está completa. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 6? Mateus 6. Eu vou ler para os irmãos. Diz assim: tu, porém, quando orares... Irmãos, esta oração, nós precisamos prestar atenção nos detalhes, porque ela vai nos guiar. Aqui tem um modelo de oração. Preste bem atenção. Isso aqui não é um mantra, não é uma reza, onde você fica repetindo palavras. Também não é uma oração que o Senhor falou: a partir de hoje vocês vão ter que orar isso aqui. Mas isso aqui, irmãos, o Senhor Jesus está mostrando um modelo, Sérgio, de oração. E dentro dessa oração, você vai ver quanta riqueza de detalhes. O versículo 6 fala: quando, porém, orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai,
sabe o de que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Os irmãos leiam o versículo 9 até o 12, até o 13. Então nós precisamos prestar atenção aqui, Ingrid, nos detalhes. Não pode escapar nada aqui, Glória. Porque aqui, irmãos, o Senhor nos dá um norte. Quando esse discípulo lá em Lucas pediu para ele ensinar ele a orar, ele então mostrou para eles como que é que se deve orar. Preste atenção, eu vou voltar para os irmãos aqui no versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Primeira coisa, irmãos, que o Senhor está mostrando para nós aqui, você tem que ter uma vida de intimidade com Ele. Você, na sua casa, o quarto fica onde? Na sua casa. Entra no teu quarto. O que o Senhor Jesus está mostrando aqui? Que você precisa ter, em primeiro lugar, uma vida de intimidade com o Senhor. Irmãos, preste bem atenção. Se você não tem essa vida de intimidade no secreto, de orar com o Senhor no secreto, dificilmente você vai ter uma vida de oração no coletivo. Dificilmente você vai orar com a igreja. Dificilmente você vai participar de uma reunião de oração. Não estou apontando o dedo para os irmãos, mas é por isso que muitas reuniões de orações são 5, 6 pessoas que participam. Essa reunião deveria ser que estivesse mais cheia. Não estou falando dos irmãos, estou falando da minha pessoa também. Infelizmente, irmãos, nós não fomos ensinados a ter uma vida de oração. Não estou dizendo com respeito à Bíblia. Talvez o lugar que você congregava. Não fomos ensinados a orar. Tá certo, irmãos? Então, a primeira coisa que nós precisamos é ter intimidade com Deus. Orar em secreto. Entrar no teu quarto e ter comunhão com Deus. Essa é a primeira coisa. Irmãos, e se a gente for fazer uma breve busca nas Escrituras, você vai perceber que muitos homens tinham uma vida secreta com Deus. Por exemplo, eu poderia dar vários exemplos, mas por causa do tempo, vamos abrir a Bíblia em Daniel 6:10. Os irmãos leem para mim esse versículo 6:10. Por favor. Olha só aqui, irmãos, nessa versão. Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, se os irmãos forem ler essa história, você vai ver lá que o rei, Dario, colocou Daniel, o sentimento dele era colocar Daniel como governador. Mas ele colocou ali 3 homens, né, para estar fazendo o trabalho ali de um correio, vamos dizer assim, tá abaixo do rei. Só que a intenção do rei era colocar
Daniel acima. Só que eles tentaram de tudo para derrubar Daniel. Não acharam nada em Daniel. Aí eles apelaram para a parte espiritual. E aí eles mandaram fazer um decreto. Ó, todo aquele que se curvar diante de qualquer Deus que não seja o rei, eles vão ser jogados na cova dos leões. Aí Daniel começa. Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto. E aí ele orou ao Senhor. Os irmãos percebem? O próprio Jesus também fez a mesma coisa. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aí rapidamente. Marcos 1,35 fala assim, ó, de madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu da casa e retirou-se para um lugar deserto, onde ficou orando. O que isso nos mostra, irmãos? É o que eu falei no começo. A primeira coisa, dentro desse modelo de oração, é você ter um momento secreto com Deus. É você ter esse momento de intimidade com Deus. Assim que ele soube, você pode trazer esse exemplo para você. Assim que você soube de uma má notícia, não é? Você foi correndo para o teu quarto, trancou sua porta. Os irmãos percebem no detalhe? Entrou no quarto, trancou a porta para quê? Para que ninguém incomode. É só ele e Deus. E ele fez isso 3 vezes ao dia. Nós vamos ver mais para frente por que Deus ouvia as orações desses homens. Porque eles tinham um viver de oração. Por que esses homens tinham resposta de oração? Porque eles tinham intimidade com Deus. Era muita intimidade, irmãos. Nós vamos ver mais para frente, Moisés, considerado amigo de Deus. Falava, Deus fazia. Josué. Tantos homens, que nós vamos ver no Antigo Testamento, que eles tinham intimidade com Deus. E por isso, suas orações eram respondidas. Voltando para o capítulo 6 de Mateus, versículo 7, nós vamos tentar aqui fazer uma exposição aqui, Sérgio, dessas orações, já que o sentimento, né, os irmãos do sábado têm exposto as escrituras, né, de uma maneira expositiva, e tem nos ajudado bastante. Então vamos tentar expor também aqui, fazer uma exposição desses versículos. Versículo 7, os irmãos lêem para mim, por favor, Mateus 6. Irmãos, olha só que interessante. Os pagãos, eles usavam as orações repetitivas nas suas cerimônias, com o fim de ser favorecido pelo seu Deus. No caso aqui, se você for lá para Reis, 1 Reis 18, 26, você vai ver aqui uma história de Elias com esses adoradores de Baal. Não vou entrar em detalhe, mas depois os irmãos deem uma olhadinha. O que esses homens faziam? Olha só o versículo 26. 1 Reis 18, 26. Eles tomaram novilho e fizeram em pedaços, clamaram pelo nome de Baal desde o amanhecer até o meio-dia, exclamando: ó Baal, responde, ó Baal, responde, ó Baal, responde, ó Baal, responde. Segura aí, Sérgio. De manhã até meio-dia. Fala no quê? Baal responde. Ó Baal responde. Ó Baal. Eu já vi isso antes. Aí ele continua. Mas não houve voz, nem sinal. Ninguém respondeu. E eles dançavam seus rituais em torno do altar que haviam destruído. Não, o que é isso? O que é vãs repetições? Nós vamos tomar muito cuidado com isso. Até o nosso, eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Nós, em breve, vamos compartilhar sobre isso. O nosso antigo orar e ler a Bíblia. Meu Deus do céu. Você pegava um versículo, Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo, Deus amou o mundo, Deus amou o mundo. Poxa vida. Isso é orar e ler a palavra?
Orar, ler, você transformar o versículo, a palavra de Deus, em sua oração. Você fechar seus olhos. Deus amou o mundo. O Senhor amou o mundo, Senhor, de tal maneira. Puxa, o Senhor me amou. É muito diferente. Os irmãos percebem? Você mistura a palavra com oração. Que coisa tremenda, irmão. Então existia, para alguns, irmãos, a oração é o seguinte: você coloca um CD lá, CD tocando num tocador de música e você está fazendo suas coisas. Isso é oração. Enquanto o pastor ora ali, eu vou estar fazendo minhas coisas. Isso é oração? Se oração, irmãos, é uma comunicação pessoal com Deus, como que isso é uma oração? Oração é uma comunicação pessoal com Deus. Amém. Aleluia. Então, o Senhor Jesus está mostrando para eles aqui vários exemplos de uma oração eficaz. Não é para orar o que está escrito aqui na oração do Pai Nosso, mas é um modelo. Nós vamos ver que modelo de oração. E aí a gente entra no versículo 8. Preste bem atenção nesse versículo, que tem muita riqueza de detalhes. Diz o seguinte: os irmãos lêem para mim o 8. Não vos assemelheis, pois, a ele, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tereis necessidade antes que o peçais. Irmãos, presta atenção aqui nessa frase. O Pai sabe antes de nós pedirmos. Irmãos, olha que interessante. Se Deus sabe que queremos algo e Ele deseja nos dar esse algo, por que esperar que oremos para só depois nos dar? Isso faz sentido para você? Se Deus sabe o que eu quero, Tainara, e se Ele vai me dar o que eu quero, então para que orar? Fala para mim, Glória. Eu não quero que fique dúvida na cabeça dos irmãos. Mas a Bíblia tem resposta. Diga assim: a Bíblia tem resposta. Irmão, a Bíblia tem resposta para tudo. Todas as suas perguntas, a Escritura tem resposta. Não faz sentido. Se eu quero algo e está no coração dele, me dá esse algo. Para que orar? Se orando ou não, ele vai me dar. Faz sentido para você isso, Amorim? Mas graças a Deus pela palavra de Deus, Sandra. Abram a sua Bíblia aí em 1 João, capítulo 5, versículo 14. Eu vou ler para os irmãos. E esta é a confiança que temos para com Ele. 2 pontos. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos... Uau! Preste bem atenção aqui no detalhe. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos... Agora leia o 15. Saber que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe pedimos. Irmãos, preste bem atenção nisso aqui, ó. Se orarmos alinhados à sua vontade, é garantia de resposta de oração. Os irmãos percebem? As nossas orações serão atendidas se a nossa vontade não colidir com a vontade dele. Diga assim: as nossas orações só serão atendidas se a minha vontade não colidir com a sua. Os irmãos percebem por que eu oro? Garantia de resposta. Por isso que eu oro. É garantia de resposta se eu orar de acordo com a vontade dele. Mas aqui eu quero fazer uma outra pergunta, para deixar os irmãos aí. Preste bem atenção, irmão. Se eu oro, eu tenho que orar, Thomas, de acordo com a vontade de Deus. Qual é a sua vontade? Então eu tenho que saber a vontade de Deus. Certo, Rafa?
Ora, se eu tenho que orar de acordo com a sua vontade e a minha vontade não pode colidir com a dele, então qual é a sua vontade, Senhor? Diga comigo assim, a Bíblia tem resposta. Irmãos, o que eu vou ler para vocês aqui é uma chave. Você vai descobrir hoje qual é a vontade de Deus. Eu não ouvi os irmãos falar amém. Olha, Arnaldo, isso é mistério, hein, Arnaldo? Você acredita nisso ou não, Arnaldo? Você vai descobrir qual a vontade de Deus. Está nas Escrituras. Abra sua Bíblia aí, Sandra. Na oração que Jesus fez, nós compartilhamos isso, João 17. Por favor, vocês leiam esse versículo, eu gostaria que vocês lessem de pé. Do versículo 22 até o 24. Por favor, bem forte. Eu tenho transmitido a glória que para que seja um como nós somos. Eu nele e tu em mim, a fim de que seja aperfeiçoado a unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. A minha vontade. Opa! Esteja também comigo, o que me quer, esteja a minha glória, e me ouvirem, porque aleluia! Irmãos, agora vamos aos detalhes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Ele tem transmitido a glória para quem? Para nós. Ele está falando com o Pai aqui. João 17 é uma oração. Jesus está conversando com o Pai. Ele está dizendo: eu lhes tenho transmitido a glória que tu tens me dado para eles. A minha glória eu tenho transmitido para eles. Para o quê? Para que sejam um como eu e tu somos. Eu estou transmitindo a minha glória para o Sérgio, para que ele seja um comigo, que nem eu sou com o Pai. Irmãos, versículo 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. O mistério está no 24. Você quer saber qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade aqui de Cristo? A minha vontade. Irmãos, olha para mim aqui. Por favor. Eu quero que os irmãos olhem para mim aqui. Eu vou ler e você ouça. A minha vontade. Fala assim, a minha vontade. É que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Aleluia. Irmãos, preste atenção aqui. A vontade de Deus é que você esteja onde Ele está. A vontade de Deus é que você esteja fazendo o que Ele está fazendo. Glória a Deus. Os irmãos percebem? A vontade de Deus qual é? É que você tenha intimidade com Ele. Irmãos, está aqui o mistério. A intimidade. Como que eu vou ser um com Ele, Abner? Como que eu vou estar com Ele se eu não tenho intimidade com Ele, Arnaldo? Os irmãos percebem, irmãos, eu fui tão chocado com esse versículo. Eu falei, puxa, Senhor, aqui está a sua vontade, Tainara. Minha vontade é que vocês estejam onde eu estou. Irmãos, que coisa tremenda. A minha vontade é que vocês façam o que eu faço. Irmãos, isso é ou não está no secreto? Isso é ou não tem intimidade com o Pai? Irmãos, agora para quê? Esse versículo aqui fala tudo, glória. Irmãos, olha só. Para que vejam a minha glória,
que me confiaste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Irmãos, nós só seremos um com Cristo se tivermos uma vida de intimidade com Ele. Como que está a sua vida em secreto? Como está a sua vida de intimidade com Deus? Irmãos, nós acabamos de saber aqui a vontade de Deus. Isso é tremendo. Agora muitas coisas podem acontecer na minha vida, Senhor. Minhas orações agora podem ser respondidas. Porque agora eu descobri que a vontade de Deus é estar com Ele. Irmãos, e como que eu faço para estar com Ele? Deus é? Fala assim, Deus é? João, está lá em João 4. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Aonde eu estou? Wilson. Irmãos, eu não sei se isso choca vocês. Não sei se isso está tocando o coração de vocês. A minha vontade, Deus está falando, é que vocês estejam comigo. A minha vontade é que vocês vivam comigo. A minha vontade é que vocês façam o que eu faço. Os irmãos percebem? Para que a minha glória seja expressa. O que acontece quando nós vemos a glória de Deus, irmão? O que aconteceu com Moisés? E aí a gente não pode deixar de lembrar, 2 Coríntios 3,18. O que diz esse versículo, irmão? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, nós somos transfigurados no original. Como o Senhor, sua imagem. Como ler esse versículo, irmão? Leia comigo, por favor. Com o rosto desvendado, contemplando como por espelho. Olha, irmão, eu não consigo nem ler esse versículo. Isso é tremendo, irmãos. Se você tiver uma vida secreta com Deus, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de oração, sabe, irmãos, às vezes fico muito preocupado. Que há uma geração surgindo que não ora. Há uma geração surgindo que não tem intimidade com Deus, irmão. Eu quero compartilhar aqui e falar para vocês que cuidam dos jovens, dos adolescentes. Os jovens não precisam de entretenimento, irmãos. Os jovens precisam ter uma vida de intimidade com Deus. Os adolescentes precisam entrar nesse lugar. Eu falo para os pais agora. Não é deixar um celular com ele, com joguinhos. Ele precisa entrar nesse lugar e saber que isso é um lugar de adoração. Amém. Muitas vezes, irmãos, nós não temos uma vida de oração e a consequência é os nossos filhos. A minha filha só foi ter telefone com 14 anos. É minha filha. É você que cuida dos seus filhos. Sabe, irmãos, a gente vê hoje uma geração que não ora. Eu compartilhei com os irmãos uma pequena palavra do irmão Romeu. Eu chorei por minutos ouvindo aquilo, irmão. Jovens precisam contemplar a face de Cristo. Os jovens precisam ter intimidade com Cristo. Precisam ter uma vida de oração. Se você vive em família, na sua casa, você tem lá seu esposo, seus filhos, tem um momento, irmão, de oração. Tem um momento com seus filhos. Filhos, vamos ler um pouco aqui a palavra. Vamos orar um pouco.
Ah, mãe, não quero. Não vá com brutalidade. Não é assim que conquista as coisas. Seja exemplo. Minha mãe, toda vez que eu chegava em casa, minha mãe estava de joelho dobrado. E eu não era cristão. Orando pelo meu pai, que não era convertido. E eu assistia aquilo, irmão. Eu olhava para aquilo. Mãe, para que está fazendo isso? Hoje eu sei por quê. Perdão, irmãos. Hoje eu sei por quê, irmãos. Eu tinha uma vida de oração. Minha mãe orou por cada filho. Hoje todos são convertidos. Graças a ela, que gastou um tempo com oração. Valeu a pena? Valeu a pena, Sérgio? Nossas crianças. Alfredo contou um testemunho para mim em casa. Achei rico o testemunho. Foi visitar uns irmãos. E o irmão que cuidava da salinha orou por cada criança. O irmão saiu de lá regozijando. Puxa, pai, o irmão orou por nós. Há tempo da gente se arrepender, irmãos. Ou nós não temos mais muito tempo. Precisamos ter uma vida de oração, irmãos. Que o Senhor nos ajude a ter uma vida de oração. Eu sou falho, irmãos, em oração. Eu sou muito falho em oração. Preciso ter um viver de oração. Um viver de intimidade com Deus. E aí nós vamos ver agora, na segunda parte, quais são as condições para receber resposta de oração. Nós vimos agora intimidade com Deus, orar segundo sua vontade. Mas existe, irmãos, alguns exemplos muito interessantes na Bíblia sobre receber resposta de oração. Ou por que eu não recebo resposta de oração. E a gente vai ver alguns homens na Bíblia que as orações deles eram respondidas, irmão. Incrível, Sérgio. Quando a gente olha para a história de Josué, em Josué 10, que Josué parou o sol e parou a lua. Irmãos, você já viu isso? Olha, vamos abrir essa passagem. Josué 10, versículo 12. Os irmãos lêem para mim o versículo 12, por favor. Josué Sol, detente. Irmãos, preste atenção um detalhe do versículo 14. Nunca houve dia como aquele, nem antes, nem depois, quando o Senhor desejou obedecer à voz de um homem. Ele desejou obedecer, irmãos, à voz de um homem. Isso só aconteceu deste modo porque o Senhor lutava por Israel. Deus fez aquilo que era a vontade dele. Assim que ele orou, Deus parou o sol e a lua. Irmãos, agora presta atenção aqui. Isso é ou não ter intimidade com Deus, sabe? Parou o sol. Deteve a lua. E eles ganharam a guerra. O dia se estendeu. Deus desejou obedecer a um homem. Irmãos, puxa. Isso é ou não é tremendo? Nunca houve dia como aquele. Então aqui, irmãos, fala de... Essas duas coisas é importante. Ter intimidade com Deus em secreto e as minhas orações têm que ser de acordo com a vontade de Deus. Né? Então agora, há alguns obstáculos, preste bem atenção nisso. Há alguns obstáculos
que impede que nós tenhamos resposta de oração. 5 obstáculos eu vou passar para os irmãos. Tem mais de 100, mas eu vou passar só 5. Olha só, irmão. Primeiro, se a nossa vontade não estiver alinhada à vontade dele, já vimos. Segundo, impacto do pecado. 3, a importância do temor a Deus. 4, falta de perdão. Agora pasmem. Há desavenças conjugais. Isso para quem é casado. Você vai se surpreender com o versículo que eu vou ler aqui falando sobre isso. Você vai falar, nunca mais vou brigar com a minha esposa. Porque o Senhor não vai ouvir minhas orações. Irmãos, se a nossa vontade estiver alinhada com a vontade de Deus, ele vai atender nossas orações. Agora, se ela não estiver alinhada à sua vontade e nós descobrimos qual é a vontade de Deus, ele não vai responder suas orações. O que aconteceu com Davi? Quando ele teve um filho fruto de adultério de Betseba. Olha só, 2 Samuel 12:16. Davi buscou a Deus em favor de seu filho, observou o rigoroso jejum, nós vimos isso quando falamos de jejum, e recolhendo-se, passou a noite toda prostrado no chão. Mas ele, através dos servos deles, ele percebeu que os servos estavam cochichando, e eles perceberam que o filho dele tinha morrido. Então o que isso significa? A oração de Davi estava em colisão com a vontade de Deus. Deus não respondeu a oração dele. E o filho morreu. Você percebe? Quando a minha oração não está de acordo, alinhado com a vontade de Deus, não existe resposta de oração, irmão. Você pode ajoelhar, você pode jejuar, mas aqui, irmãos, essa situação estava sob o julgamento de Deus. As orações de Davi não foram respondidas. E olha que ele era um homem segundo o coração de Deus. Isso é sério ou não é? Segundo, o impacto do pecado. Preste bem atenção nisso. João 9:31. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Aí você fala, eu não sou um pecador. Pecador é quem não é convertido. Você peca? Então você é um pecador? Um pecador que graça ganhou. Um pecador que graça ganhou. Eis minha história, a Deus seja a glória. Um pecador que graça ganhou. Você ganhou graça, mas se você tiver em pecado, a sua oração não vai ser assim. Nós temos graça, mas se você estiver em pecado, Deus não ouve a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus, aí vem o temor, e pratica a sua vontade, qual é a vontade? Qual é a vontade? Não vai esquecer mais disso, irmãos. A vontade de Deus é ter intimidade com Ele. Está fazendo o que Ele faz. Está com Ele. Né? Provérbios fala assim, irmão. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei ou a palavra, até a sua oração será abominável. Se você não dá atenção à palavra de Deus, até a sua oração é desprezada, rejeitada. Senhor, eu não dou atenção para essa palavra. Oração rejeitada. Oração abominável. Irmão, é sério isso? E a gente pode perceber por que minhas orações não são atendidas. Irmãos, não estou acusando os irmãos de pecadores, todos nós somos. Mas Deus é santo. Se nós estivermos em condição de pecado, você pode orar. Não tem problema você orar. Mas sua oração vai bater no teto e voltar. Porque Deus não ouve pecadores. Irmãos, percebe que coisa maravilhosa? Será esse o motivo, Senhor, de Deus não responder minhas orações? Aí o que a gente precisa agora? Fazer uma autoavaliação. Antes de orar, eu preciso me santificar. Estar na presença de Deus. Aquele relógio ali agora está assustando a gente. Meu Deus do céu. Vamos ver aqui outra parte rapidinho, irmãos. Quarto,
que faz com que as orações nossas não são atendidas. Leiam para mim a falta de perdão. Leiam para mim Marcos 11, 24 até o 26, irmão, rapidamente, por causa do horário, por favor. Por isso, procede, que tudo quanto em oração desejes, crede e recebeis, e será assim convosco. Quando estiveres orando, se eis alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vós, Pai Celestial, nos perdoem as nossas ofensas. Irmão, amém. Porém, vós, Pai Celestial, não nos perdoará as nossas ofensas. Se eu não perdoar, Deus não me ouve. Tem uma barreira entre mim e Deus. Irmãos, o perdão, olha só isso aqui, ó. O perdão é a única alternativa para deter o ciclo do ódio, da dor e da culpa. O perdão é a única alternativa para deter o ciclo do ódio, da culpa e da dor. Outra frase, guarda isso aí no seu coração. Perdoar é libertar o outro, para depois você descobrir que você é o prisioneiro. Perdoar é libertar o outro, para depois você descobrir que você é o prisioneiro. Outra frase que eu quero ler para os irmãos. Perdoar é descobrir nossas próprias imperfeições, dificuldades e pecado. Perdoar é saber nossas próprias imperfeições. Você percebe quando eu não perdoo, minhas orações não são atendidas. E aí? Quinto, desavença conjugal. Irmãos, isso é tão sério, mas é tão sério, que se você tiver desavença conjugal, Deus não vai ouvir suas orações. A Bíblia vai te mostrar. Não é, meu senhor, mas as Escrituras. 1 de Pedro 3, 7. Quero que os irmãos fiquem de pé, os varões que são casados. Leiam esses versículos, por favor. 3,7, 1 de Pedro 3,7. Marido, vós, igualmente, vivei a vida conjugal, como dizer mesmo, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais prática, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de Deus, para que não se interrompam as vossas orações. Uau, esse versículo existe na Bíblia? Meu Deus! Aonde estava esse versículo, Rafaela, que eu não lembro? Se tiver desavença, irmão, tratai sua esposa com dignidade, com honra, porque ela é a parte mais frágil. Tratai a sua esposa com dignidade, consideração. Aqui é com honra. Você vai casar, tá? Já vai ficando antenado. O hashtag segue a dica. Viu? Então, irmãos, vamos trazer isso para a realidade nossa. Tá? Isso para os irmãos que são casados. Não sei como que está a sua situação. Não sei como que está a minha. Minha tá legal, né, Raquel? Mais ou menos? Poxa vida, tu vai me expor na frente do povo aí? Irmãos, vamos trazer isso para a prática. Se nós tivermos uma desavença com a nossa esposa, suas orações não são respondidas. Aqui está falando com o marido. Vou contar um testemunho para vocês. A Raquel não pode mentir. Quando eu casei, eu vivi em pé de guerra, Camilinha, Felipe. Falando isso que são recém-casados. Eu vivi em pé de guerra com a minha esposa. Gato e rato. Briga. Só não tinha agressão física. Briga. Estou falando da minha juventude, irmão. Quando eu casei com 23 anos. Hoje eu estou com 40 e algumas coisas. Viu, Glória? Eu vivia de pé de guerra com a minha esposa. Briga, irmãos. Ofensa.
ao longo da caminhada, 30 anos já. 92, né? Nós estamos juntos desde 92. Puxa vida, hein? Muito tempo, né, Sérgio? Então, o que acontece, irmãos? Eu percebi que não vale a pena eu agredir com palavras a pessoa que eu amo. Eu ser bruto com a pessoa que eu amo. Não vale a pena. Depois que nós paramos com briga, isso já tem muito tempo. Eu não lembro a última vez que nós brigamos, viu? Pelo amor de Deus. Faz muito tempo, irmãos. A nossa vida ficou maravilhosa. Claro, irmão, todos nós temos dificuldade no lar, no casamento. Mas eu era uma pessoa bruta. A gente tem que perceber, irmãos, aonde está o nosso problema. Se você quer ter uma vida de oração com Deus, uma vida íntima com Deus, e você quer que suas orações sejam respondidas, esses 5 exemplos tem que estar fora do nosso viver, irmão. Pecado. Se, porém, alguém pecar, nós temos um advogado, justo e fiel, que defende as suas causas. Você está entendendo, irmãos? Não fique condenado que eu estou falando isso. Todos nós pecamos, mas se alguém pecar, temos um advogado justo e fiel. Você pode ir diante dele e se arrepender diante dele, e se arrepender de tudo que ficou para trás. Senhor, eu era desse jeito, agora eu não vou ser mais. Mas cuidado para isso não ser um ciclo vicioso. Eu bato na minha esposa e peço perdão. Eu espanco meu filho e peço perdão. Cuidado para isso não virar um ciclo vicioso, irmãos. Deus, ele é tremendo, irmãos, maravilhoso. Olha só, há esperança para nós. Há esperança para você. Irmão, não sai daqui sem esperança. Deus, ele pode ouvir nossas orações, desde que nós pratiquemos essas pequenas coisas. Vamos pecar menos. Vamos pedir mais perdão. Certo? Vamos amar mais nossa esposa, tratar ela com dignidade e respeito. Que as suas orações vão ser respondidas. É difícil? É difícil? Um versículo para encorajar os irmãos. 1 João 2:1 fala: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Jesus é o Senhor.